tarde a todos. Vamos dar início ao nosso próximo seminário, ainda sobre Covid, né? Eu imagino que seja o final desse ciclo, né? Então, hoje nós convidamos o professor Herbert Guedes. Ele é professor do campus Duque de Caxias e pesquisador de saúde pública do Instituto Oswaldo Cruz. E ele trabalha, né, uma das linhas, né, do professor Herbert é desenvolvimento de vacinas, né, e trabalhar com desenvolvimento de vacinas para a leishmania. E imagino que agora, no momento, para vírus emergentes, né, como o coronavírus. Ele já tem uma experiência com isso, inclusive publicaram há pouco tempo um trabalho com vacina, não vacina, né, imunoglobulina, na produção de imunoglobulina para o coronavírus, e ele vai falar um pouquinho para a gente, né, das vacinas que tem, e a gente vai poder discutir um pouquinho sobre, né, tanto o trabalho dele quanto o trabalho de outros pesquisadores. Obrigado, Herbert, é um prazer, meu colega de instituto, um prazer ter você aqui e entre amigos e a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema. Agradecer a professora Cláudia, né, pelo convite, né, e pela introdução. É um prazer estar aqui, a gente podendo conversar de ciência, né, no meio dessa crise doida que a gente está vivendo, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre vacinas hoje, um pouquinho de soroterapia. Uma coisa importante que a gente tem que começar a falar é que a gente não tem vacina contra a Covid, né? O que nós temos são candidatos vacinais. Então é muito comum, né, na mídia, jornal, falar assim, vacina para a Covid. Não, são candidatos vacinais, tá certo? Isso é muito importante. E eu quero começar com vocês fazendo uma introdução sobre a experiência de vacinas contra a SARS e MERS, que foram aquele, né, os antigos coronavírus que nos assolaram. Então, tiveram diferentes estratégias vacinais que foram avaliadas, né, contra a SARS e MERS, né? Vacinas inativadas, né, ou por paraformaldeído, ou por ultravioleta, ou por beta-propilactona. Vacinas com a proteína spike, né, que é aquela proteína que faz interação com o receptor ECA2 ou ACE2 e faz a entrada. Vacinas empregando sistemas virais de zona diferente, mas que expressa a proteína S, a proteína spike. Vacinas de DNA ou RNA, expressando a proteína S. O que foi observado, né? Que na maioria dessas estratégias vacinais, o mecanismo de proteção foi associado à condição de anticorpos neutralizantes contra a proteína spike, o que mostra que a produção de anticorpos consegue, né, se ligar nessa proteína e bloquear a entrada. Mas alguns estudos mostraram que essa vacina também podiam estar associada com comorbidades. Então, o que eles viram, né? Por exemplo, que a vacina inativada produzia eosinofilia, fibrose pulmonar ou uma resposta TH2. Então, vou mostrar um artigo muito rápido, né, contra a MERS. Então, o que eles viram, né? Que a imunização com o vírus tinha capacidade de induzir anticorpos, associava com adjuvante. Você vê que não aumenta tanto esse nível de anticorpos neutralizantes, né, dessas estratégias, mas sem adjuvante você não tem indução desses anticorpos neutralizantes. Quando foi avaliado, né, após o desafio, veja que após 6 semanas, né, você veja que os grupos controles, né, não controlaram a carga viral, mas os grupos imunizados com vírus e adjuvantes controlaram, né? Então, aqui que o animal que recebeu o vírus associado com alum, aqui só o vírus, aqui vírus com escaleno. Vejam que esse grupo tem diferença, né, no controle da carga viral em relação a vírus inativado livre, mostrando que essa estratégia fez, então, uma das principais estratégias nessa questão. Mas quando for olhar a patologia, observe, né, que, começando pela tabela, né, 1 seria sintomas leves e 2 moderados. Veja que os animais que controles, né, que só receberam os adjuvantes, né, ele tem patologia, né, leve, enquanto que os animais que foram imunizados, eles tiveram uma maior patologia. Então, vamos aqui na imagem, né, vejam a estrutura desses pulmões, né? Você vê que tem um infiltrado, né, celular, mas observem aqui os animais que foram imunizados, né, com o vírus inativado e ou com adjuvante, né? Vejam alto infiltrado celular e em marrom estão marcados eosinófilos. Então veja, né, que tem grande quantidade de eosinófilos, mostrando então que pós-imunização e pós-desafio, você aumenta essa resposta eosinofílica aí no pulmão e associado com o aumento do dano desse pulmão. Então, um conceito importante, né, que memória imunológica é diferente de memória protetora. Quer dizer, você induzir uma resposta imune não significa que vai ter proteção. E nem só, a gente não pode olhar a proteção só como controle da carga viral. A gente tem que olhar como proteção também a qualidade desse pulmão pós, né, um encontro com o vírus, né? Então, assim,
é muito importante que a gente tenha que entender não só controle viral, também como comorbidade. Queria fazer mais um ponto, que essa proteína S, que é o principal candidato, para a SAS, eles observaram uma coisa muito interessante, né? Que tem diferentes epítopos, né? São 4 principais epítopos. 3 desses estão associados com neutralização, mas observe que um desses epítopos é produzido os anticorpos neutralizantes, não neutralizantes, mas anticorpos que induzem ADE. Então, anticorpos que podem aumentar a doença. O que isso traz para a gente, né? Isso é importante ser conhecido, né, contra a SARS-CoV-2, né? Quer dizer, será que a proteína S também tem anticorpos, né, que induzem ADE contra ela? E será que as estratégias de imunizações podem estar aumentando essa ADE? Então, é importante a gente avaliar esse tipo de resposta. Vou falar muito rapidamente de imunidade contra a SARS-CoV-2, né? Então, aqui, né, é o vírus. Vejam que a proteína spike, né, o spícula, né, ela está aqui por fora, né, é o principal componente, porque como ela está para o lado de fora e ela interage com o receptor, quando você induz anticorpos contra ela, você pode bloquear a ligação no receptor e então bloqueando a entrada. Mas claro que tem outro componente, né, proteína M, proteína E, tá certo? É um vírus de RNA. Uma das coisas que eu considero mais importante que foi demonstrado, que eles foram avaliar a reinfecção em primatas não humanos, né, em macacos rhesus, com SARS-CoV-2. Então, o que eles fizeram? Né? Pegaram um grupo de macacos, né, primatas não humanos, né, fizeram o desafio, e depois, com um novo grupo de animais, né, eles fizeram um primeiro desafio e redesafiaram esses animais. Então, eles queriam avaliar se essa primeira infecção controlava contra a segunda. Veja que 28 dias após o primeiro desafio. Então, aqui, quando esses animais foram primeiramente, né, desafiados a primeira vez, aqui é a carga viral, né, através do suave nasal. Veja que ele aumenta essa carga viral e depois controla. E aí depois foi feito o redesafio, né, 28 dias depois. Vejam, né, que esses animais, eles não aumentam essa carga viral. Tá certo? Tanto suave nasal, aqui na garganta, como suave anal, né? Veja que você controla. Isso mostra o seguinte, que essa infecção controlou a carga viral para uma segunda infecção. Importante. Não significa que não teve infecção, que pode ter níveis não detectáveis, e não significa que não teve sintomas. O que o pessoal do artigo descreve são sintomas mais brancos. Aqui a questão do plasma convalescente, a gente está acompanhando essa transferência, né? É uma estratégia que está sendo usada, né? Foi usada em diversas pandemias e continua sendo usada, né? Então, esse foi um artigo publicado no PNAS. Ele não é um duplo cego, né? Então ele só teve pessoas tratadas, mas ele traz para a gente uma possibilidade, né? Veja o seguinte, um paciente, ele tinha um título dele de anticorpo neutralizante de um para 160 e tinha carga viral. 2 dias após receber, né, a transferência, né, do plasma convalescente, vejo que ele aumentou muitos anticorpos neutralizantes e zerou a carga viral. A gente não pode afirmar que a negativação da carga viral, né, seja a ver com o plasma, né, porque precisava ter um duplo cego para a gente acompanhar. Mas isso aconteceu, né, com diferentes, né, pacientes que receberam, mas o aumento do anticorpos neutralizantes em 2 dias, com certeza a gente pode afirmar que veio dessa transferência desse plasma convalescente. Então, uma estratégia, o anticorpo tem capacidade neutralizante, e quando você transfere ele, né, você aumentou esse anticorpo neutralizante do paciente, e isso pode estar associado com o controle da carga viral. Então, a Cláudia pediu, né, para comentar rapidamente do trabalho. Então, assim, usando essa questão do anticorpo, você tem, em pacientes, você tem uma variação de anticorpos neutralizantes, né? Então, assim, a gente buscou imunizar cavalos com a proteína S, né, trimérica, no motivo de perfusão, que é esse da entrada, onde tem mais anticorpos neutralizantes, para a gente poder fazer o quê? Gerar anticorpos em cavalo, e aí você tem anticorpos com altos ritmos neutralizantes. E melhor padronizar essa transferência. E também não transferir o conteúdo do plasma. Tá certo? Porque você faz uma verificação, você vai estar só, né, tratando só com anticorpo. Então, a gente fez 6 imunizações. Veja que na primeira imunização, né, não teve produção de anticorpo, mas a partir da segunda imunização você já tem bastante anticorpo, que é IgG. Veja que 5 e 6 semanas são bem semelhantes a essa resposta, né, tá lá em cima, né, em relação, né, às outras imunizações. E quando a gente pega no último ponto, vai fazer a titulação, veja que a nossa produção de anticorpos, a gente tem títulos superiores a 1 para 1 milhão.
mostrando que a gente induziu altos tipos de anticorpos. Quando a gente escolhe uma diluição, né, eu quis mostrar então assim, os diferentes animais. Vejam que 4 animais responderam bastante à produção de anticorpos, mas a gente teve um animal que não respondeu. A gente continua querendo entender, né, por que esse animal não respondeu, e agora a gente está fazendo a reimunização. Então, a gente espera nessa reimunização avaliar se esse animal consegue, então, retornar, né, e responder como os outros, né, responderam. Então, foi avaliado, então, né, a neutralização em função do tempo. Né? Vejam que aqui é a neutralização de 50%, que 4 desses animais apresentaram muito aquele animal que não produziu anticorpo, ele não induzia anticorpos neutralizantes. Né? E que isso, né, você tem altos títulos neutralizantes, né, desde né, a partir de 35 dias, né, 49 dias. Agora, quando a gente vai avaliar, né, na neutralização de 90%, vejo que a gente tem um cavalo que produziu, né, títulos altíssimos ainda, né? Mas você tem uma média de produção já desde 35 dias pós a imunização, e aquele animal que não produziu, realmente, né, ele não produziu anticorpos neutralizantes. E aí, então, foi feito, não é um industrial, mas foi feito, né, o procedimento similar ao industrial para produzir o FAB, né? Que o tratamento não é feito com o anticorpo inteiro, né? Você corta o UFC e você só usa o FAB. Então, aqui é só para mostrar que tanto o FAB quanto o anticorpo, né, tem a capacidade de reconhecer, né, por ELISA, e os títulos são similares, né? Só uma questão de detecção aqui, né, porque a gente usou um anticorpo anti-FAB e anti-FC. Então, claro que o anticorpo vai ter FAB e FC, então, né, os títulos vão ser superiores, né? Mas o FAB, né, então, ele é reconhecido por esse e mostra que ele tem capacidade de ligar um antígeno. E veja aqui, é o preparado. Então, assim, dos soros de cavalo foi feito, então, né, com FAB, né? E aí, veja a capacidade de neutralizar 50% de 1 para 30 mil e de 90%, né, 1 lá para 20 mil. Veja que é um título neutralizante altíssimo, muito superior ao plasma convalescente. Tá? Então, assim, o que isso traz para a gente? Um soro hiperimune com alta capacidade neutralizante, e o que está sendo feito agora é a produção industrial desse soro hiperimune dos cavalos, dessa produção de FAB. É esperado que em 1 mês, no máximo 2 meses, né, com a autorização dos ensaios clínicos, a gente já possa já começar, então, os ensaios clínicos, né, fase 1, fase 2. Então, a ideia, né, foi essa, produzir, né, os anticorpos em cavalo para tratar pacientes, principalmente pacientes que não tenham, né, não produzem anticorpos neutralizantes, e aí oferecer essa possibilidade de retornar a resposta imune neutralizante e ver se a gente consegue melhorar a qualidade de vida e evitar, né, a internação mais grave, entubar e ficar menos tempo no hospital. Vamos então discutir um pouco sobre vacinas. Então, a gente tem diferentes estratégias vacinais, né? Esse portfólio aqui divulgativo é de junho, mas veja que tem vírus inativados, vírus atenuados, vetores virais replicativos e não replicativos, vacinas de DNA e RNA, né? Proteínas de solubilidade e vírus lactático, né? Isso mostra para a gente a capacidade que a ciência tem de responder, tá certo? Nesses momentos de dificuldade. Então, a gente já tem, né, vacinas, né? Mais vacinas na fase 3, mas veja que em junho, né, a quantidade de vacinas que a gente já tinha, eu mantenho isso aqui, né, porque é bonito, né, esse desenho. A gente já tem uma vacina chinesa, até vou mostrar no próximo slide, que essa vacina chinesa, ela foi, então, recém-aprovada, mas veja que tem um asterisco, porque ela está na fase finais ainda de regulamentação, que é essa da CanSino Biológico, que é do Instituto de Beijing, né, de biotecnologia, e a gente tem diferentes vacinas em fase 3. Então, veja que tem a vacina da Sinovac, que é do Butantan, que está em fase 3, a vacina da AstraZeneca de Oxford está na fase 3, e tem outras vacinas dessas que já entraram em fase 3, né, que antes não tinha entrado. Então, olha só, para a gente conseguir não falar em tanto tempo, né, o nosso tempo é pouco, eu vou falar slides, né, dos diferentes vacinas para a gente pegar, né, o mais importante. Né? Então, começando com a vacina inativada, né, que produziram no Butantan, eles avaliaram, então, essa vacina. Então, como eles começaram a produzir dos diferentes isolados, pacientes muito graves, eles escolheram esse isolado CN1. Então, eles viram que esse vírus era possível de cultivar, né, em diferentes temperaturas. Então, foram fazer, então, a produção dos vírus, né? Então, né, cultivaram as células, né, semearam, né?
e aí começaram a infecção, produziram, então, esse vírus, 50 litros, né, sobrenadantes, inativaram esse vírus com beta-proplactona, aí confirmaram que estava inativado, e aí fizeram a concentração, trataram com análises para tirar o DNA, concentração, fizeram a purificação do vírus, né, por massa molecular, filtraram e formularam com água como adjuvante. E fizeram esse produto. Veja que o vírus, né, após tudo isso, ele mantém as suas proteínas, tem proteína S, proteína M, proteína M, e eles fizeram cryo-EM e mostraram que, após esse processo todo, o vírus mantém intacto, e veja que é possível ver as espículas, tá? Que é a proteína spike. Mostrando, então, que eles conseguiram fazer um vírus inativado, estruturado para a imunização. Então, eles foram avaliar, né, em camundongos, né, a indução de anticorpos. Veja que produz principalmente anticorpos contra a proteína S, mas ao longo do tempo também produz contra a proteína N. Tá? E, após essa imunização, foram 2 doses de imunização formuladas com álon como adjuvante. Tá? E após essas 2 doses também, né, você veja que após 6 semanas, você tem título neutralizante superior a 10:3, que é muito melhor do que humanos, que é 10:2. E esses anticorpos neutralizantes também conseguem neutralizar os outros isolados virais, tá certo? Mostrando que não seria específico só para um vírus, né? Mas, assim, para os diferentes isolados. Resultados similares foram encontrados em ratos. Quando foi avaliar em primatas não humanos, né, eles usaram, então, 3 doses, formuladas ainda com álon, tá? Veja o seguinte, né? Que após 3 imunizações, né? Após a segunda imunização, você já consegue ver a produção de anticorpo, né? Mas após a imunização, você aumenta essa produção de anticorpo, principalmente contra a proteína S, né? Você tem resposta contra a N, mas veja que também você tem resposta, né, contra o RBD, que é um motivo de ligação no receptor. E aqui foram avaliar, né, os anticorpos neutralizantes. Né? Veja que a partir, né, dessa primeira imunização não dos anticorpos neutralizantes, mas após a segunda você começa a observar. E aí, quando você faz o desafio, observe que esses grupos que já tinham sido imunizados, eles aumentam os anticorpos neutralizantes. Observe que os animais que não foram imunizados, né, os placebos, né, os controles, placebo-chã, vejam que ele aumenta os anticorpos neutralizantes pós o desafio. Isso é observado, né, porque você está tendo infecção, e a infecção induz anticorpos neutralizantes. Então, vamos olhar aqui, então, a carga viral na garganta. Vejo que o placebo e o chã, ele continua tendo a carga viral, né, de 3 a 7 dias, e observe que imunizado com 3 microgramas por dose, veja que ele reduz em 7 dias essa resposta, e já imunizado com 6 microgramas, ele já reduz com 5 dias. Ver a carga viral pelo suave anal, veja que tanto 3 como 6 controla. E olhando, então, na eutanásia, o pulmão dos animais, né, vejo que só os controles, né, têm alta carga viral. Somente o de 3 microgramas você tem um pouco aqui no lado direito, mas veja 6 microgramas, você não tem carga viral em nenhum lugar, mostrando que essa vacina controlou a carga viral no pulmão. Então, olhando a histopatologia do pulmão, veja que os controles, né, tanto placebo e chã, né, a estrutura não preservada, um autoinflamatório celular, e vejam aqui os animais, né, vacinados, teve com muito menor o infiltrado celular e mantendo as estruturas. E não apareceu essa imagem, eu peço desculpa. Né? Então, eles foram então avaliar vacinas de segunda geração, nesse caso, né, com a proteína S e com a RBD. E esse artigo, né, foi um dos primeiros a comparar a proteína S e a RBD. Vejam que o RBD, né, só lembrando, é um motivo lá da Spike, fizeram a imunização, 3 doses, 0, 4 e 7 semanas. E se tem, né, a proteína Spike ou 5 ou 25 microgramas, ou a RBD 5, 25 e 50. Então, após essas 3 doses, eles foram avaliar a produção de anticorpos. Então, esse aqui... Só pedir. Pedir desculpa. É que pulou peço desculpa, né? Então, aqui foi a produção de anticorpos. Vejam que a proteína S, já na primeira dose, consegue induzir anticorpos, e o RBD não consegue. Após a segunda imunização,
a proteína S aumenta essa produção de anticorpos e os motivos RBDs começam a induzir, e após a terceira imunização, isso se equivale. Desculpa. Quando você vai olhar os anticorpos neutralizantes, veja que a imunização, primeira dose, não é capaz de induzir anticorpos neutralizantes, mas após a segunda imunização, os animais imunizados com a proteína S induziram anticorpos neutralizantes e o RBD, pouquíssima indução, mas após, né, a terceira imunização, todos os grupos induziram anticorpos neutralizantes, veja que superior ao interquartil do plasma convalescente. Então, aqui é só a curva mostrando, né, como essa proteína S é mais efetiva, né, do que o RBD para a indução, mas que se iguala 10 semanas depois. Mas, em geral, mesmo olhando no final, se você comparar a spike, né, com a RBD, a spike induz mais anticorpos neutralizantes do que a imunização com a RBD. Quando eu fui olhar em macacos, então foram 3 doses, né, 0, 4 e 9, e nesse caso optaram usar 100 microgramas e usaram saponina como adjuvante. Vejam que a produção de anticorpos, né, ela aumenta da primeira para a segunda imunização, ela não aumenta da segunda para a terceira, tipo, né, se mantém, né, como a imunização retorna, né, estivesse caindo, ela mantém esse tipo de anticorpo. Quando eu fui olhar anticorpos neutralizantes, a primeira dose induziu anticorpos neutralizantes, 100 microgramas com a saponina, mas a segunda dose se conseguiu altos tipos de anticorpos neutralizantes, mostrando que esse título é superior a esse interquartil, né, olhando o plasma convalescente, e a terceira dose não aumentou muito mais, mas manteve essa dose de anticorpos neutralizantes. Você observa aqui em verde, né, que após a segunda imunização você já tem esses altos títulos, apesar desses anticorpos neutralizantes, né, o que não é observado, né, após a primeira imunização. E olhando aqui em B, no macaco é possível ver a correlação, né, onde tem maior título de anticorpo tem a maior neutralização, o que é um bom indicativo, então, para se avaliar a resposta, né? A produção de anticorpo pode estar associado, o título, com a indução de anticorpos neutralizantes. Isso, por exemplo, a gente não observou nos cavalos. E aqui, muito rápido, eles fizeram uma vacina intranasal. Eu queria só pontuar que a imunização intranasal com a proteína spike foi capaz de induzir anticorpos, né, tanto 7 como 15 dias depois, induzir anticorpos, né, no fluido do BAL. Esses anticorpos, né, são neutralizantes, produz interferon gama, produz IgE nesse fluido do BAL e produz células produtoras de IgA no pulmão. Então, a gente tem que pensar que a imunização intranasal também possa ser uma alternativa, pensando que o sítio de infecção, né, é o pulmão e a via intranasal é a das vias principais, né, da infecção. Então, vamos então para a vacina, né, da AstraZeneca. Vou mostrar alguns dados mostrando que é a vacina, né? O uso do adenovírus de chimpanzé mais, né, com gene, né, da proteína spike, de SARS-CoV-2. Esse vírus foi feito de forma... Ele é não replicativo, então, apesar de invadir, ele não vai, né, se multiplicar, mas é capaz de induzir a produção da spike. Então, esse teste foi feito, né, em primatas não humanos e macacos rhesus. Então, aqui primeiro eles viram que os camundongos têm capacidade de produzir anticorpo, tanto contra o dominância 1S2, anticorpo neutralizante, produção de interferon gama, células CD4 produtoras de interferon gama e células CD8 produtoras de interferon gama. E aí, quando foi feito, né, em primatas não humanos, veja o seguinte, né, aqui no menos 28 foi feita a imunização e no dia 0 o desafio. Veja que 2 semanas após a imunização, você... Tá, só uma coisa que eu tenho que falar, que é o adenovírus expressando a spike, né, e o controle. Né? Vejam que 14 dias após a imunização você já tem anticorpos, né? Esse se mantém 28 dias depois, e esses anticorpos são neutralizantes e se mantêm. Veja que a produção de células produtoras de interferon gama, né? Você aumenta essa quantidade de células, né? Com a imunização expressando a proteína spike. É estímulo específico. Nos sintomas clínicos, você não tem tanta diferença, apesar que no dia 3 aqui, o placebo, né, parece ter uma tendência a ter mais sintomas. Agora, quando a gente vai olhar a carga viral, né, no fluido do BAL, veja que os animais vacinados, são os vermelhos, controlam tanto o RNA genômico como o subgenômico. No swab nasal, você já não observa esse controle, né, para o RNA genômico. E no subgenômico, né, foi pouco encontrado, né, e não tem diferença.
Agora, quando a gente olha no pulmão, vejam que o RNA, principalmente subgenômico, você vai ter muito mais, né, do placebo, né, do que os animais vacinados. E compilando todos os animais, né, veja que RNA genômico vacinado é muito menor e subgenômico, né, a diferença se mantém, né, mostrando que a imunização controla essa carga viral. Veja que aqui, no placebo, você tem um autoinfiltrado celular no pulmão e é possível detectar o vírus SARS-CoV-2, enquanto no vacinal você não tem esse autoinfiltrado e você não consegue detectar o vírus. No estudo de, né, fase 1, fase 2, vejo que essa vacina só foi assim, dor, né, um pouco de dor, mas que na vacina controle. Mas só deixando claro que os sintomas são leves, né? E quando uma das coisas que foi observada também nela foi fadiga, tá certo? Mas é leve também. Vejam que a vacina para meningite também dá um pouco, né? Mas assim, não teve nenhum sintoma grave. E aí, quando foi avaliado, né, a indução de anticorpos, né? Aqui foi o grupo placebo, mas veja que o pessoal que foi vacinado com adenovírus aumenta essa produção de anticorpos a partir de 14 dias. E pessoas que não foram boas respondedoras, né, ao tomar a segunda dose, aumenta essa produção de anticorpos. Vejam que são níveis similares, né, aos encontrados no plasma convalescente. Quando foi olhar a resposta de neutralização, veja que essa imunização induz esses anticorpos neutralizantes, tá certo? E quando você tem pessoas que não produziram muito, se você faz o reboost, você consegue aumentar, isso eu vou mostrar no outro slide, mas só para eu deixar claro para vocês que é diferente de olhar 50, 80 ou 90, você tem indução de anticorpos neutralizantes e que eles aumentam, tá certo? Pós-imunização. E vejam que você aumenta esses anticorpos neutralizantes se mantêm até 42 dias e se mantêm, tá certo? Níveis similares ao encontrado no plasma convalescente. Quando foi olhado, né, a produção de células respondedoras, né, positivas, vejam que os imunizados, né, respondem, aumentando essas células responsivas, né, por ELISA-spot, tá certo, após a imunização, e aqueles não bons respondedores, vejam que ao tomar a segunda dose, eles passam a responder. Com a vacina moderna, né, então a vacina de RNA com usando nanopartículas lipídicas, né, vão ser lipossomos, e para você poder fazer o delivery dessa formulação. O objetivo, então, nesse lipossomo é que esse RNA entre dentro da célula, dentro da célula esse RNA, né, vai ser traduzido e vai virar proteína, que vai servir para imunização, né, por diferentes mecanismos, né, liberação de exossomos, né, ou apresentação, né, dependendo da célula que for, né, que captar essa nanopartícula. Eu estou tendo um problema com a apresentação. Mas bem, aqui nesse slide, eles avaliaram, então, a produção de anticorpos, tá certo? E comparou essa produção de anticorpos com a vacina da proteína S e foi avaliar níveis de GG1 e GG2A. Observem que a imunização com 1 micrograma induz, né? Assim, 0,01 gera muito mais, né, IgG1. Mas quando você aumenta a dose, você gera tanto IgG1 como IgG2A. Isso foi similar ao observado usando a proteína S formulado com agonista de TLR4. Tá? E quando você compara as duas vacinas, vejam que tanto o RNA, né, quanto a proteína S, você tem assim, uma razão muito parecida. Está mostrando aqui, você tem a indução tanto de produção de anticorpos no ambiente TH1 quanto no ambiente TH2. Quando for olhar a resposta de célula T, veja aqui que 0,01 você tem uma resposta mista. Né? Em azul aqui é interferon gama, aqui vai ser TNF, aqui vai ser L2, né? Você vê que pouca produção de interferon gama, mas vem aqui para a dose de 1 micrograma, né? Você tem produção de interferon gama, de TNF, L2 e baixa dessa vermelho e laranja, que é L4 e L5. Mostrando que, então, a dose de 1 micrograma ela vai dar uma preferência para a resposta do tipo, né, TH1. Veja que a proteína S, isso também é observado, né, usando o agonista de TLR4, né, e também você não tem essa resposta, né, do tipo TH2.
E isso foi usando um multirepetide, né, para o domínio S1, e quando foi feito para o domínio S2, a mesma coisa observada, sempre que a gente fala agora de um micrograma, veja que você tem produção, né, de interferão gama, de TNF-L2, mas veja que para a proteína S, a produção de interferão gama não é tão boa. Tá? Olhando aqui a produção de interferão gama por células CD8, e essas citocinas, veja para esse multirepetide S1, somente a formulação utilizando 1 micrograma de RNA consegue induzir interferão gama, TNF-L2, e a proteína S não consegue. E para esse pool de peptide S2 não foi observado. Então, isso mostra que essa vacina com RNA, ela conseguiu, né, diferenciar bem essa resposta para um perfil TH1. Então, quando foi feita a capacidade de controlar a infecção, veja que essa vacina, ela consegue, com 1 micrograma, controlar a carga viral, isso é no pulmão. Você não vê essa proteção, né, no suave nasal, e utilizando só uma dose da vacina, né, 1 ou 10 microgramas, veja que você consegue controlar essa carga viral, mostrando que essa vacina tem capacidade de controlar a infecção com uma única dose. Eles foram avaliar, né, em macacos, né, primatas não humanos, vejam que 100 microgramas induz anticorpos maiores do que 10 microgramas, e 100 microgramas é mais competente em produzir anticorpos neutralizantes em comparação aos 10 microgramas. Quando vai avaliar a produção, né, de anticorpos comparando, né, veja que 100 microgramas, né, produz bastante anticorpos e superior a 10 microgramas, né, níveis similares ao soro convalescente. Veja que quando você vai fazer a neutralização com pseudovírus, né, 100 microgramas é mais competente do que 10 microgramas. Agora, quando você vai olhar a capacidade do anticorpo ligar e bloquear a interação com ACE2, veja que 100 microgramas, além de ser superior a 10 microgramas, ele é superior ao plasma convalescente. E agora, feita a neutralização, não com pseudovírus, né, mas com o vírus, né, SARS-CoV-2, veja que 100 microgramas é superior ao plasma convalescente, mostrando que a imunização foi mais competente para produzir anticorpos neutralizantes. Ela consegue induzir células de memória CD4, tá certo? Ela não induz resposta TH2, ela induz, estimula, né, a produção de CD40 ligante, que é bom, né? E a produção de L21 para essa interação com a célula B no centro germinativo. E quando foi avaliada a carga viral, veja que assim, no fluido do BAL rapidamente cai nesses primatas não humanos, né? Mas os animais que foram imunizados com 100 microgramas, 4 dias você já não tem essa carga viral, como observado no controle. Na questão do swab nasal, né, olhando o RNA subgenômico, veja que a infecção se mantém, né, por mais tempo, até 4 dias você tem essa carga viral. Agora veja que a imunização com 10 microgramas, né, já controla um pouco, mas veja com 100 microgramas que o controle é muito maior, mostrando que a vacinação controla essa carga viral. Então, esse é o pulmão dos animais, né, pelos de controle, né, autoinfiltrado celular, com vírus RNA e com a proteína, e veja que no 10 microgramas você tem infiltrado celular, mas 100 microgramas você já não tem. Mas tanto 10 como 100 você já não detecta, né, nem mais o vírus e nem a proteína viral. E eles fizeram um teste, né, dessa vacina em paciente, em teste clínico, né? Então viram que é possível induzir anticorpos usando 25, 100 e 250 microgramas. Esses anticorpos têm capacidade, né, de bloquear a ligação com o receptor, tem capacidade de neutralizar, né, usando adenovírus, e tem capacidade de neutralizar a entrada do vírus SARS-CoV-2. E essa vacina da RBD aqui da Pfizer, ela foi feita não para a proteína S inteira, só para o motivo RBD. Então, eles também já fizeram um estudo, né, de safety. Então, mostraram que a única coisa mais associada com essa vacina, né, é dor, tá certo? Nessas doses, né, conforme você aumenta a dose, você vai migrando mais para o moderado, mas doses menores, né, é menor. E isso, né, olhando diferentes, né, a fadiga também foi observada. E queria mostrar isso aqui, olhando a produção, né, olhando 10, 30 e 60, aqui é a produção de anticorpos, né, por motivo RBD. Veja que você tem aqui, né, 10, 30 e 100. Mas quando você vê a neutralização, veja que tanto 10 como 30
tem resultados melhores que 100. Então, para um próximo estudo, eles fizeram, né, 10, 30, 50, 60, vê que dor aumenta, né, conforme você aumenta, mas é leve, né, os sintomas. Agora, comparando, né, diferente dose 1, 10, 30, 50 e 60, vejam que até 50, né, você tem uma produção, né, muito mais. Reparem que os 60, né, parece, né, que você está com títulos, né, menores, né, para essa produção, mas vamos olhar os anticorpos neutralizantes. Né? Vejam que, né, 1, 10, né, 30 e 50, pegando aqui, ó, o 50, o 30 e o 10, veja se ele produz, né, altos tipos de anticorpos neutralizantes, o que não é observado, tá certo? Em 60, mostrando que nem sempre aumentar uma dose da vacina é o caminho, quer dizer, você pode diminuir a dose, né? Então, menores doses aqui, quer dizer, você tem um limite dos 50 microgramas. Né? Então, essa vacina consegue estimular a produção de células CD4, produção de células CD8, também produção de células CD4 produtoras, né, de interferão gama, né, transmitivo RBD, tanto CD4 como CD8, nessas doses avaliadas. Claro que observe que 50 e 30, né, vão ser superiores. E aí você vai ver a resposta específica de CD8, né, produzindo, né, tipo específico, né, produzindo interferão gama e L2, tá certo? Tanto CD8 quanto CD4. E não observando uma resposta produtora de L4, e aqui, ó, olhando a produção de TNF, L-beta, L12, tá certo? E não observando a resposta de tipo TH2. Caminhando já, né, para encerrar, existem várias iniciativas brasileiras de desenvolvimento de vacinas, né, diferentes grupos. Isso é muito importante, né, para a manutenção do país, né, como a soberania do desenvolvimento, né, de vacinas, então, diferentes estratégias, isso é muito importante. Então, assim, o meu grupo, em colaboração, né, com diferentes grupos, vem buscando o desenvolvimento de uma vacina nacional, utilizando a proteína spike numérica de difusão, e colaborações também, né, com outros grupos, né, também avaliando a RBD, e vejam aqui também a produção de soro hiperimune em cavalos, tá certo? Mostrando que talvez essa seja uma alternativa para o tratamento. Agradecer, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz, né, onde eu trabalho, as agências de fomento, FAPER, CNPq e CAPES, e gostaria de agradecer a atenção de todos e encerrar, né, com essa fala do Oswaldo Cruz, né, o saber contra a ignorância, a saúde contra a doença, a vida contra a morte, e um reflexo de batalha permanente em que estamos todos envolvidos, né, Oswaldo Cruz. Obrigado pela atenção. Herbert, deixa eu voltar aqui. Obrigada, Herbert. Foi muitas informações. Eu tenho algumas perguntas. Obrigada, foi ótimo. Eu queria abrir para as pessoas começarem a perguntar, senão depois eu faço as minhas aqui. Você me perdoa que eu falei super correndo para... Eu acho que eu passei um pouco do tempo, né? Me desculpa. Não, tá ótimo. Acho que foi muito bom. Você pode, acho que, tirar a sua apresentação, porque agora as pessoas podem aparecer. Quem quer começar com perguntas? A Carol, eu sei que tem uma. Quer já começar? Senão eu posso também fazer as minhas. Eu vou fazer daí, então. A Carol vai falar daqui. Onde é que está? É o computador. Ah, tá. Oi, Carol. Oi, querido, tudo bom? É que a gente está junto aqui na sala, então a gente deixou um só com áudio e microfone. Parabéns pela apresentação, gostei bastante, foi bem esclarecedor. A minha dúvida, na verdade, Herbert, é sobre a terapia só com a porção FAB. Então, eu fiquei aqui até perguntando, conversando com a Cláudia, e a gente ficou pensando, e aí? E aí essa porção FAB liga na partícula viral e o que acontece? Né? Porque a gente sabe que funcionalmente a porção FC é a parte principal da imunoglobulina, né? Então, assim, quando você faz essa terapia com o Fábio, o que você faz? Você liga, tá certo? E aí ele fica impedido de entrar. E aí os outros sistemas de clearance, fagocitose, as células não mediadas via FC, tá certo? Vão fazer a eliminação daquela toxina ou daquele vírus. No caso, SARS-CoV-2 seria do vírus, né? Então, assim,
Por que você não usa o UFC? Porque dependendo da taxa viral que você tenha, e você botar um anticorpo inteiro, você vai dar uma resposta inflamatória tão alta, por causa da resposta imune do UFC, que você pode levar esse paciente a óbito. Tá certo? Por causa da resposta inflamatória. Então, essa estratégia do cavalo foi muito feita para problemas, né, com veneno de cobra, né? Você toma uma picada da cobra e aí, assim, a quantidade de antígeno é muito alta. Então, esse protocolo ele foi estabelecido, né, para os venenos de serpente, né? E eles foram usados e foram vistos já lá no passado que você induzia menos respostas inflamatórias. Mesmo para vírus que não só usava o FAB. Então, por isso a ideia de usar o FAB. E mais essa SARS-CoV-2, que a gente não conhece, né? Ela já tem um perfil inflamatório estranho, né? Então, se a gente ajudar a inflamação, talvez possa ser pior, né? Então, assim, tirar o UFC é para diminuir isso. Realmente a minha dúvida era o que então, como que esse complexo vírus e FAB seria eliminado, mas tem mecanismos mediados pela porção FAB. Não, assim, na verdade, é porque como você não vai entrando, você tem acúmulo de vírus, aí vão ser outras células estimuladas. Isso vai estimular a resposta inata, né, Carol? Via pumps, né, presente do vírus, que vai recrutar células para aquele lugar. Tá certo? E aí que seja na porta de entrada, entendeu? Isso vai fazer a eliminação, entendeu? Obrigada. Isso eu vou para o chat, que tem umas perguntas, mas é só para completar o que a Carol falou, que eu ia te perguntar isso. Na verdade, quando você dá a vacina e produz anticorpos anti o spike, eu fiquei falando, aí você fala a carga viral cai. Cai porque você disponibiliza agora esse vírus para ser eliminado pela resposta inflamatória imune, né? Ele não entra, não prolifera e é eliminado rapidamente, né? Porque ele ficou ali disponível. É isso, né? Exato. Não está escondido na célula, né? Isso, e aí consegue ser eliminado. Pelo chat, a Josi e a Marília e a Amanda. Então, a Josi pode fazer uma pergunta. Oi, Josi, tudo bem? Oi, Herbert. Obrigada. Assim, eu fiz várias anotações aqui, porque eu me considero um bebê quando o assunto é vacina. Eu não sei nada, eu acabei de nascer. Então, assim, eu fiquei um pouco... Aí eu queria saber um pouco da sua opinião, assim. Eu anotei aqui, por exemplo, a vacina do Butantan é de primeira geração e é chinesa, né? Isso. A da AstraZeneca, que é a de Oxford, isso. É de terceira geração, né? A russa, você sabe de qual então, processo? A Rússia é de terceira geração. Da Rússia, assim, perdão, né? Eu já era para ter colocado mais 30 minutos, né? Só um milagre. Né? Deixa eu só terminar. Eu queria que você comentasse na sua resposta, incluindo a Rússia, se você puder ou souber, enfim. Eu queria saber, assim, se tem uma diferença grande nesses processos produtivos, né? De tecnologias, enfim, até da experiência mesmo com a imunização utilizando um determinado processo produtivo. Eu imagino que a do Butantan, a primeira geração, a chinesa, já tenham, né, enfim, já seja um processo produtivo conhecido e que esteja no mercado, enfim, já se sabe mais ou menos o que esperar. Assim, é uma pergunta, né? Eu não sei o que você acharia de mais promissor em termos de efeitos colaterais, enfim, que podem interromper até, né, esse processo vacinal ou a finalização desses estudos, comparando todos esses processos produtivos, principalmente primeira e terceira geração, que é o caso que eu acho que são as mais avançadas, né? Eu queria saber a sua opinião, assim. O que você acha? Posso pegar carona nessa pergunta, que eu acho que tem a ver, a pergunta que eu ia fazer era também, se a Josi é um bebê, eu sou um embrião, né? Quando eu sou da vacina. Eu ia te perguntar, obrigada, Herbert, pela sua palestra, foi excelente. Eu ia te perguntar em termos de custo e de rapidez para se chegar à vacina final. Eu acho que casa bem com o que a Josi perguntou em relação a todas essas possibilidades que estão aí na nossa frente agora. Obrigada. Não, obrigado pelas perguntas. Muito interessante as perguntas. Não são nada bebês, né? Uma pergunta, né? Você já tem um conhecimento para fazer. Então, assim, começando da russa, ela é a terceira geração, é adenovírus. E como que elas fazem? São 2 adenovírus humanos. Então, primeiro vai dar uma dose do adenovírus com a proteína spike também. Então, assim, vai infectar e vai gerar spike. Só que eles usam a segunda dose um outro adenovírus. Porque para não ter uma resposta muito forte contra o primeiro adenovírus. E aí vai ter uma força de memória muito mais forte para spike.
Porque quando você usa assim o da AstraZeneca 2 doses do mesmo, você acaba gerando uma resposta também contra aquele adenovírus do chimpanzé e você elimina ele mais rápido. Já no caso da vacina russa, a estratégia foi fantástica, porque ele dá uma dose, né, com um adenovírus e depois dá com outro. Então, você vai forçar a resposta imune muito forte para a spike. Também é uma vacina de terceira geração. De termos gerais, a sua introdução já é a resposta. Né? Quer dizer, quanto mais conhecida a planta industrial, mais fácil é disponibilizar a vacina. Então, assim, claro que uma vacina inativada hoje tem um problema, porque você precisa de laboratórios NB3 para produzir o vírus. E você vai ter que fazer inativação em larga escala. Então, assim, produzir doses para o mundo inteiro dessa vacina, mesmo sendo muito estabelecido, é muito difícil, usando essa estratégia. Mas o que ela tem de vantagem? É o conhecimento sobre ela, né? A gente pega um vírus, inativa ele e imuniza, a gente sabe o que acontece. Né? Então, assim, dentro de uma situação normal, você tem mais conhecimento, porque a gente tem várias vacinas inativadas. Então, é um equilíbrio. Né? Assim, vai para a segunda geração, que não deu para falar, né? Mas os Estados Unidos botou mais de 2 bilhões na vacina com a proteína S recombinante. E aí, a gente está escutando um pouco falar dela, mas você pode ter certeza que as grandes empresas estão botando muito dinheiro na proteína S. Porque, assim, é uma vacina de segunda geração, você produz a proteína em cultura de células, né? Tem empresas que estão usando célula de inseto. A nossa, a gente está usando, a professora Leda, na COP, né? Ela está usando células humanas para manter a mesma glicosilação. Ela é segura, porque é a proteína. É mais fácil produzir. Não precisa de NB3, você faz de NB2. E a gente também conhece um pouco essa coisa de imunizar a proteína recombinante, induzir anticorpo e ver a proteção. Agora, claro, lembra que eu comentei, tem que ver se induz anticorpos ADE ou não e tem que ver a resposta pulmonar. Mas se você me perguntar, eu acho que as vacinas de segunda geração são o principal candidato para uma vacina global. Porque é mais fácil produzir e a gente conhece mais. As vacinas de terceira geração, a gente vive dilemas, né? No sentido assim, eu como vacinologista torço muito, porque são vacinas novas e talvez sejam saídas para novas vacinas, né? Quantas doenças como a gente não tem, como a leishmania, por exemplo, né? Então, assim, se uma vacina dessa, ou de RNA, ou de DNA, ou com adenovírus chimpanzé humano funcionar, vai ser fantástico. Agora, as plataformas para produzir DNA e RNA são fáceis. Essas dos adenovírus são plataformas que tem que ter cultivo, né, viral. Então, assim, elas não são tão difíceis quanto a da primeira geração, porque não são NB3, né? Então, assim, é mais fácil produzir. Então, ela tem mais vantagens de serem produzidas, né? Porque, agora, essa coisa, assim, vacina inativada, todo mundo no planeta, né, tem capacidade de fazer, né? Tem países que, infelizmente, não tem, né? Mas, assim, essas novas, você vai ter que ter uma plataforma. Então, o que eu acho importante que a Fiocruz fez, né? Como essa da AstraZeneca já estava adiantada, ele já fez um contrato de parceria, né? Então, assim, a Fiocruz já está começando a preparar a planta industrial aqui para produzir, e você já tem várias doses já compradas da vacina, então você investiu na vacina. Então, se a vacina der certo, tá certo? Você já tem como produzir. Agora, o Butantan fez para vacina inativada. Eu acho que foi interessante. Falta no Brasil ter uma vacina de segunda geração, né? Por isso que a gente está trabalhando com isso. Porque a gente acredita que talvez o que não vai ser uma vacina só, você precisa de várias vacinas. E você precisa ter uma vacina para a proteína S. Exemplo, uma pessoa que é imunossuprimida. É melhor ela tomar a vacina com a proteína S. Tá certo? Grávida. A gente não sabe o efeito dessas vacinas em grávidas ainda, né? Então, assim, por isso que a gente está apostando. Aí poderia falar assim, mas, Herbert, tem gente fazendo lá fora. Só que vocês sabem, o dos Estados Unidos, por exemplo, eles já compraram todas as doses, né? De uma empresa para a proteína S. Ele comprou todas as doses. Então, tudo que for produzido vai para os Estados Unidos. A Europa também está comprando a deles. E a gente pode ficar de fora, né? Então, a Leda agora está com um reator semi-industrial de 50 litros. Então, assim, para fazer proteína S para caramba, né? Para poder, então, né, avaliar esse tipo de resposta, né? Se a gente conseguir fazer uma vacina nacional, seria transferir a tecnologia, né? Sim, seria excelente. Obrigada, Herbert. Tem mais uma pergunta que a Amanda
Amanda, você quer perguntar ou eu leio no chat? Acho que a Amanda está aí. Oi, Cláudia, eu estou aqui. Minha internet está muito ruim. Pode ler no chat. No chat. Então, a Amanda está perguntando o que há de diferente nas preparações atuais que levou à eosinofilia e resposta a TH2, como aconteceu no COV-1. Aproveito o momento também para parabenizar o trabalho. Obrigado. Assim, o SARS-CoV-2 não é 100% igual no SARS-CoV, né? Então, assim, lá no SARS-CoV, você teve essa questão da imunização só o vírus inativado ou com adjuvante que vão para o TH2, né? Que é o Alon, ou o misto, TH1, TH2, que é o escaleno, que acabou que ele levou para essa resposta. Então, assim, esse é um alerta, né? Então, sempre quando eu falo, eu gosto de dar esse alerta, porque essas vacinas têm que avaliar tanto a indução de ADE como a indução de comorbidades. Então, assim, eles não estão falando muito, mas eles com certeza estão fazendo. Eles estão olhando resposta pulmonar, estão vendo pessoas que estão pegando ou não pegando, entendeu? E você tem que avaliar isso, porque essa é a preocupação. E a gente teve até essas reuniões há pouco tempo, como eu comento muito sobre isso, as pessoas falam assim, então a pergunta óbvia é fazer uma vacina com adjuvante TH1, não é? Vai induzir anticorpo, botar um adjuvante TH1. A gente está fazendo isso, mas a gente está fazendo também, não está fazendo isso. Por quê? O SARS-CoV-2 tem a questão de uma alta resposta inflamatória, quer dizer, será que se a gente jogar muito para uma resposta pode piorar? E talvez uma resposta mista seja o segredo, tá certo? Então, por exemplo, uma empresa lá dos Estados Unidos está botando proteína S com escaleno, que escaleno é a proteína recombinante e o escaleno é TH1, TH2, é o A das S03, né? Da GSK. Então, assim, é uma estratégia que eles não estão apostando que realmente tem que ser um ambiente TH1. Porque a gente não sabe qual vai ser o impacto no SARS-CoV-2, tá certo? Então, assim, a gente está avaliando diferentes construções, tá certo? Para realmente entender qual que seria melhor. Agora, essas estratégias todas, todo mundo está olhando a resposta celular. O que é bom disso é que antigamente vacina era só anticorpo, né? Mas, assim, a gente que está trabalhando na imuno, a gente sabe que para ter anticorpo de alta afinidade neutralizante, tem que ter interação com célula T no centro germinativo, né? Então, a gente fica educando as pessoas, olha, célula T é importante, tem que induzir célula T, porque as pessoas esquecem disso, né? Então, assim, o player, muitas vezes, é um anticorpo, mas sem célula T não tem esse anticorpo, né? Então, assim, acabou que está servindo para uma forma de educação, né? Para a gente falar, olha, tem que induzir célula T também, né? Eu ia emendar, minha pergunta é essa que você respondeu. Por que as pessoas não estão olhando a célula T, mas pelo visto estão? Agora, mais recentemente, pelo visto... Todas as vacinas... Então, assim, a primeira coisa que fez não foi nem a questão da imunologia, né? Foi a questão da... Como começar a falar assim, tem anticorpo e continua tendo a doença, alguns pacientes, né? E começou a observar que algumas pessoas tinham muita resposta a T e essas pessoas controlavam a doença. Então, começou a se pensar assim, talvez a vacina para SARS-CoV-2 não seja uma vacina só para anticorpos, seja para vacina para célula T. Então, por isso que está buscando. Mas, assim, a gente sabe que a célula B precisa da célula T. Então, acabou que ajuda nesse conhecimento, né, de imunologia, né? Mas a busca é por essa. Mas eu vou dar a minha opinião. A gente não tem um quebra-cabeça montado, né? Porque, claramente, tem pacientes que induzem anticorpos e anticorpos neutralizantes. Fato. Tem pacientes que parece que tem uma autoimunidade inata, que controla e dá carga disso, né? E a pessoa, né, tem uma infecção muito baixa, mas ele controla muito rápido. E tem pessoas que estão tendo uma resposta do tipo T altíssimas e essas respostas estão contribuindo muito. Então, são pessoas que podem não estar com os anticorpos tão altos, mas ela consegue controlar. Então, assim, agora vem a perguntar, por que tem essas diferenças de respostas? A gente não sabe, né? A gente não tem essa resposta. Mas parece que esses grupos estão se montando, né? Agora, os assintomáticos, é aquela discussão, né? Você pode ter assintomáticos porque eles estão controlando, então tem menos carga, mas tem gente que é high spreading. Então, será que essas pessoas que têm muito vírus, o que elas fazem? Será que elas são mais tolerantes, né? O que elas estão fazendo, né? Essa coisa de tolerância, porque elas podem ser pouco resistentes e mais tolerantes. E são high spreadings, né? Então, a gente está com um cenário muito complexo e eu não consegui, assim, eu assim vejo nas revisões,
ninguém fechando esse caminho. Então, tem um caminho aberto, né? Eu acho que nós, em diferentes linhas, né, a gente tem que conversar e começar a entender isso, né? Cada um olhando no seu modelo, né, para tentar ver aonde está essa diferença, né? Tem mais uma pergunta que é a Marília. Quer fazer mais uma pergunta? Sim, sendo bem rápida aqui, que a gente já está com o tempo estendido, me chamou a atenção essa questão da dor que os pacientes, as pessoas que tomaram as vacinas reportaram. Porque eu estudo isso, enfim, achei curioso. Isso é comparável às outras vacinas? Quer dizer, só uma dor local, do local de aplicação? Ou era uma coisa que realmente era diferente das demais vacinas que normalmente a gente já tem? Então, isso é super importante, né? Porque isso é muito pouco falado, né? Por causa da questão dos antivacinas, né? O pessoal sempre fala assim, vacina, né? Não causa mal nenhum. Claro, não causa mal. Mas os sintomas leves são esperados. E dor é um sintoma esperado, né? Então, por exemplo, quando você bota um adjuvante, o hidróxido de alumínio, né? Ele vai ativar na RP3, produção de L1 beta. Então, assim, a gente tem que pensar que vai ter dor. Só que a dor é leve, tá certo? Febre, pode ter febre, leve. Tá certo? Ela não pode ser uma febre de longa duração. Então, assim, claro que essas vacinas que têm vírus, né, que estão infectando, que são novas, a gente está entendendo que pode ter um pouquinho mais de dor, talvez possa ter um pouquinho mais de febre. Então, assim, você não pode comparar com uma vacina inativada. Você tem que comparar com uma vacina atenuada, tá certo? A vantagem da vacina atenuada, geralmente, a gente não vê muita dor na hora de aplicar. Mas você vê uma dor, a pessoa às vezes fica um pouco cabisbaixa, né? Então, assim, da questão da infecção do vírus, né? Então, essas vacinas do adenovírus, por exemplo, você vê que tem um pouquinho de dor. Então, assim, possa ser que tenha essa questão desse primeiro prime que está induzindo essa resposta. Mas, assim, o fase 1, fase 2 mostrou que são totalmente dentro do que é esperado. Tá certo? Totalmente dentro. Agora, essa fadiga, por exemplo, é uma coisa que me chama a atenção. Isso não é muito comumente visto, uma fadiga. E essas vacinas estão dando. Eu fico pensando, será que tem alguma coisa a ver com o spike? Sabe? Eu acho que... Porque é o antígeno mais importante em todas. Então, assim, eu acho que o pessoal que trabalha com dor, né, assim, tem que pensar nisso, de ver se a spike afeta a dor, eu acho que é uma coisa importante. Eu acho essa coisa de se a spike vai degranular eosinófilos, né? A gente tem que se espalhar na gente, né? E tentar entender, né, assim, o que esse vírus faz porque tem, assim, ainda é carente de informações, né? Eu acho que isso a gente precisa entender. Mas o que eu estou achando importante? Isso está sendo falado. Então você fala, olha, a vacina vai ter um sintoma brando, sabe? É normal. E o grande público tem que entender. Porque a gente não pode falar que uma vacina não dói. A criança vai tomar uma vacina, uma antitetânica, você vai falar que não dói? É mentira. Tá certo? Dói. Tá certo? É uma dor o quê? De leve a moderada. Não pode ser uma dor de cair o braço, mas, assim, a dor vai ter. E tem que passar em um dia. Tanto o seguinte, que a gente tem que conscientizar a população que, no Brasil, é obrigatório qualquer efeito colateral encontrado em excesso, quer dizer, você tem um problema. Então, uma criança tomou uma vacina e ficou com febre, 40 graus, você tem que ir lá no posto falar. Porque isso vai ser reportado e você vai controlar o lote. E você avaliar quantas pessoas está acontecendo isso. E se as pessoas não reportam, você não sabe se o lote pode estar com problema, por exemplo. Então, assim, é obrigatório. Se você chegar no posto e você falar assim, olha, meu filho teve 40 graus de febre depois de tomar a vacina, isso vai para o Sistema Nacional e todo mundo vai investigar esse lote. Então, como que é importante, né, a gente ter consciência disso? Por causa dessa nova rotina de vacinas. Mas o que acontece é que hoje em dia, como a vacinologia avançou muito, avançou como, né? A quantidade de proteína é menor, a quantidade de vírus é menor, a quantidade de adjuvante é menor. Então, você vai diminuir os efeitos colaterais. Porque antigamente a gente achava que tinha que dar, né, 1 grama de proteína, né? Hoje a gente imuniza 1 micrograma, 5 microgramas, no máximo 100 microgramas, certo? Então, você vem diminuindo, isso é importante, porque quanto menor for esse efeito, né, menor os efeitos colaterais que a gente sabe associados à resposta imune inata vão acontecendo. Temos mais, se ainda puder, Josi queria fazer mais uma pergunta.
Eu tenho também, se der tempo, uma pergunta rápida. Não, a minha é rápida. Eu adorei a ideia de ver se a Spike desgranula o eosinófilo, faz qualquer coisa com o eosinófilo. Achei fantástico. Mas a minha pergunta é a seguinte: você mostrou em algum momento nos seus slides, eu até fiz um print screen da tela na hora que você estava apresentando. Você mostra as diferentes vacinas e as diferentes fases que elas estão. Aí tem uma que está na última fase. É a chinesa de vírus inativado? É uma chinesa de vírus inativado. Mas é essa do Butantan ou não? Não, é a outra. É outra, né? É uma outra vacina. Era só essa que você passou. Eu falei, eu quero saber qual é essa aqui. Que está na E aí, última na verdade, eu estou esperando, né, que ela está sendo agora regulamentada e vão divulgar os reportes finais do fase 3, né? Então, eu estou esperando sair esses resultados, porque, assim, eles primeiro vão fazer a regulamentação, aí depois que for aprovado, eles divulgam. Porque é igual na Rússia. O pessoal criticando a Rússia, eles falaram, eu não podia divulgar o dado antes, eu só posso... Só que eles já regulamentaram para o fase 2. O da China tem a ver com a fase 3, né? Então, acho que eles estão nesse processo aí de regulamentação para divulgar os dados, né? Então, a comunidade está toda ansiosa para ver, né? Assim, eu não duvido que seja possível. A minha preocupação é que é uma vacina inativada, né? Será que pode estar causando alguma coisa de comorbidade? Então, eu estou curioso para ver esses dados, né? Ah, sim. A Cláudia acabou de colocar mais uma pergunta, eu vou ler aqui. Cláudia quer falar ou eu leio, Cláudia? Pode ler, Cláudia, por favor. Herbert, qual seria o conservante destas vacinas? Algumas vacinas já em uso clínico usam timerosal. E existem pessoas alérgicas a este conservante, o que limita o uso. Hoje em dia já não usa mais o timerosol por causa daquelas coisas, né, que falaram dos antivacinas, né? Do autismo, né? Você usa outros conservantes e varia de vacina a vacina. Então, assim, mas a ideia é utilizar conservantes que sejam mais inócuos possíveis, né? E aprovados. Então, eles estão usando tudo aquilo dentro dos protocolos, né? Eu não vou poder te falar quais são, porque eu vou te falar que eu não estudei os conservantes que eles estão usando, né? Para a formulação final, né? Mas é uma coisa que eu vou estudar e na próxima vez pode me perguntar que eu vou saber o que cada um está usando. A Ana Borges também tem uma pergunta. Você quer falar, Ana? Sim, eu prefiro, é rapidinho. E aí depois eu faço e a gente acaba. Eu fiquei curiosa em relação quando você falou da vacina russa e ela ter, né, 2 vírus, né, um vírus para a dose inicial e a dose que viria depois. Eu gostaria de saber se isso é uma inovação ou já acontecia para algum outro tipo de vacinação. Eu não sei, Ana, se tem em fase clínica alguma dessas estratégias, sabe? Em termos assim de artigos, isso vem sendo muito discutido, que é chamado prime booster heterólogo, né? Então, muitas vezes você dá uma vacina de RNA e depois dá uma vacina de proteína, uma vacina de proteína, uma vacina de RNA, para induzir uma diferença à resposta imune. Eles, nesse caso, não é um prime booster heterólogo. Então, a inovação deles é nesse sentido, né? Que eles vão usar a mesma estratégia, que é a produção da proteína, mas usar o sistema de entrega e de produção que é diferente, para você não ter resposta contra ele. Então, isso é uma inovação. Isso já tem na literatura, experimentalmente. Mas, em humanos, assim, eu vou te falar que me falha o conhecimento de saber se tem uma vacina desse tipo já em fase. Eu não sei. Mas, independentemente, é uma super inovação. Eu achei um assunto super legal, achei super interessante, só que ao mesmo tempo que é interessante a estratégia, você se pergunta, ninguém pensou nisso antes, né? Você fica pensando, acho que já existia, por isso que eu fiquei curiosa. O que dificulta, Ana, é o seguinte, é você ter 2 plataformas vacinais, né? Você vai produzir uma vacina, vai ter que produzir 2. Isso você aumenta o preço, entendeu? E o custo. Então, você tem esse aumento, que são 2 vacinas, em vez de produzir uma. Então, você tem uma vantagem de você não gerar uma resposta contra o seu backbone, né? E aí você vai aumentar a resposta só contra o spike, né? Que é fantástico, né? Entendi. Obrigada. Emendando nisso, a minha pergunta é rápida. Não, e isso é muito legal, Everett, que você tocou nesse assunto, porque são várias estratégias que, às vezes, uma não ia suprir tudo, não ia suprir todo mundo e diferentes, né, características, né, de povo, de pessoas. Então, isso é bem legal, ter várias estratégias. Minha pergunta é meio assim, que eu não sabia, até perguntei para a Carol, existe hoje uma vacina de RNA assim, para alguma doença? Não existe. Eu achava que não tinha. Então, essa Moderna é uma nova.
9. Se ela funcionar, já vai tava... ser a primeira vacina de RNA. Qual foi a sorte, né? Contra a SARS, né, e contra a MERS, eles começaram muito forte esses novas. Então, eles já tinham as plataformas vacinais montadas. Então, eles conseguiram rapidamente pular para SARS-CoV-2, né? Então, claro, esses outros coronavírus já tinham mostrado o seguinte, olha, vai acontecer um dia de verdade, né? Só não foram prenúncios, não é? Então, assim, o SARS-CoV-2 veio, então acabou que o SARS e o MERS, como foram contidos, né? Eles não tiveram aquele estímulo, né? Só que agora com o SARS-CoV-2, como ficou, e a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia, então isso estimula muito que esse estudo continue. E vejam, assim, a Inglaterra agora voltou, né, a segurar as pessoas, né? Então, assim, a gente está numa situação triste, né? E tem pessoas que só vão sair de casa se tiver vacina. Então, num ponto... Não existe novo normal, né? Só vai ter normal se tiver uma vacina. Exato. Não tem saída. Tá bom. Então, assim, eu vou encerrar, porque a gente tem que encerrar a gravação. Agradecer de novo, Herbert. Foi excelente, esclareceu muitas dúvidas. Tem outras que depois a gente pode conversar aqui pelos corredores. E agradeço o público e as pessoas que ficaram até agora. Obrigada, Maria. Obrigado pelo convite, tá, Cláudio? Obrigado a todos, né? Desculpa os slides que pularam, né? Porque eu tive que abrir a apresentação, né? Essas coisas acontecem, né? No envio. Não dá para falar tudo em 30 minutos. Verdade. Obrigada, Grande abraço para todos, tá, queridos? Tchau, tchau.